Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Olha só, estamos aqui no nosso YuriCast, o nosso podcast da advocacia como um negócio. E hoje a gente tem muita honra em receber o Dr. Alexandre de Sá Domingues. Dr. Alexandre de Sá Domingues, além de ser um advogado experimentadíssimo, tá? Ele é uma das figuras exponenciais da advocacia brasileira, sobretudo aqui no estado de São Paulo. O Dr. Alexandre já foi presidente da OAB de Guarulhos, uma das grandes subseções aqui do estado de São Paulo. Ele pode falar mais sobre isso com a gente daqui a pouco. E também, pela segunda vez consecutiva, eleito diretor tesoureiro da OAB de São Paulo, da seccional do estado de São Paulo. Ou seja, além de ser um advogado experimentadíssimo, com pós-graduação na Universidade de Coimbra, com pós-graduação em compliance, com várias especializações, vários casos absolutamente complexos aí na sua carteira, na sua senda da advocacia, ele também é um representante da advocacia brasileira, né, de primeira estirpe, porque esteve aí liderando e está liderando a OAB em várias frentes, com vários movimentos e várias situações. Então eu queria dizer aqui, Alexandre, que é uma enorme honra te receber aqui no YuriCast, nosso recém-fundado YuriCast, que é o podcast da advocacia como negócio, né? A gente está muito feliz de te receber aqui mesmo, porque você engrandece demais o trabalho que a gente está fazendo aqui na Yuri, viu? Ô, meu amigo, Fábio, o prazer é todo meu, a alegria é minha de participar. Na hora que você falou de um podcast que trata a advocacia como negócio, eu vi que tinha um alinhamento total com a visão que eu tenho da advocacia, pois a advocacia tem um papel social fundamental, mas se ela não for encarada como negócio, ela acaba não cumprindo a sua missão. Então, eu acho que esse conteúdo que vocês trazem aqui certamente vai contribuir para fortalecer ainda mais a advocacia e o seu papel na sociedade. Muito bacana, Alexandre. Bom, vamos começar sem mais delongas e eu já vou direto para as perguntas Pois contigo, não. tudo bem? Então, eu queria entender um pouco de você aí. Você é um advogado há muitos anos, né? Que você advoga, e você passou, evidentemente, como muitos de nós aí, por várias transformações na advocacia e viu como, se a gente pode falar negócio, a advocacia, né? Como esse negócio se transformou, como essa empreitada se transformou nos últimos anos, sobretudo. Como é que você vê a sua trajetória na advocacia ligada à advocacia moderna, ligada aos novos influxos da advocacia, em como a advocacia tem se transformado, tem se modificado ao longo dos anos? Eu penso que a advocacia moderna tem a ver com você estar atualizado, você ser um cidadão do seu tempo, né? A gente não pode ficar preso a práticas que deram certo no passado. E também acho que o que é moderno hoje é você entender a finalidade ou a função da sua advocacia. Quando você pensa num negócio só a partir de processos ou de fórmulas que deram certo e você fica querendo replicá-las, isso chega uma hora que esgota, né? Eu acho que o que garante a continuidade e a relevância da advocacia, ela está antenada ao que está acontecendo lá fora. Então, acho que o advogado tem que tomar muito cuidado para ele não cair na armadilha de querer sentar nos próprios louros, naquilo que deu certo, porque as pessoas têm que respeitar a minha autoridade, o que eu fiz, a minha história. Tudo isso é muito bonito, mas isso não garante o sucesso do futuro. A história, ela é bacana, tem que ser celebrada, aquelas conquistas que a gente teve são importantes que a gente reconheça, mas não se vive de passado. Então, acho que ser moderno é reconhecer que a sociedade está em constante mudança. Se tem algo que é certo, é que as coisas vão mudar, né? Se é algo estável na nossa vida, é a mudança. Se é uma certeza que vai mudar, é É, verdade. E você ocupou e ocupa diversos cargos de muita relevância na Ordem dos Advogados do Brasil, sobretudo aí na seccional de São Paulo, né? sim. Atualmente é o diretor tesoureiro eleito aí, eleito, aliás, com folga, né? Nas últimas eleições da OAB. Eu imagino que isso deva influenciar a visão que você tem da profissão, porque você deve ter aí dados da OAB sobre a profissão do advogado, como isso tem se transformado
bastante fidedignos e dados e empiria, né? Você Sim. deve lidar com isso todo dia e pelo que eu sei, as funções de diretor, dentre outras coisas, exigem que você viaje muito, que você passe por várias subseções. Então, com certeza, você conhece a advocacia profundamente do estado de São Paulo, né? Não só a advocacia da capital, que me parece é muito diferente em alguns lugares no interior, né? Eu queria entender como que isso influencia para você e qual a visão que você tem efetivamente da profissão hoje, da advocacia, né? Como que o exercício destes cargos, dessas funções, dessas tarefas da OAB faz com que você veja a profissão do advogado, da advogada hoje? Fábio, eu acho que eu estar onde eu estou hoje é um pouco consequência do que eu penso e de como eu consegui conectar com a advocacia, com o que a advocacia pensa. Na realidade, o que me levou a me candidatar lá atrás a um cargo eletivo dentro da OAB foi o desejo de que a OAB fizesse mais pelo advogado e, principalmente, levasse ao advogado a visão que vocês estão levando aqui nesse podcast, a visão empreendedora, né? Iniciativas que mostram ao advogado como é importante ele cuidar de outras coisas além da questão jurídica. A questão técnico-jurídica é muito importante, mas vamos dizer assim, é o básico. Você vai se destacar na advocacia se você cuidar de outras frentes. E eu sempre achei que a OAB tinha que cumprir esse papel, tinha que dar esse suporte à advocacia. E foi com base nisso que eu fui eleito em Guarulhos, e eu acredito que com base nisso que o nosso grupo foi eleito em São Paulo. Essa visão é a mesma, essa visão, aliás, que me levou a estar nesse grupo, que me levou a participar desse projeto, e ele foi amplamente reconhecido, né, como sendo algo que a advocacia realmente tinha a ansiedade. A OAB ela tem missões institucionais muito importantes, históricas, como a defesa da ética, das prerrogativas profissionais, tem toda a sua institucionalidade que são assim indispensáveis, mas não é nisso que se esgota a atividade da OAB. A OAB tem que pensar o mercado de trabalho do advogado, a OAB tem que ajudar, dar suporte ao exercício profissional, fazer com que a advocacia se modernize, que ela tenha as melhores ferramentas. Então, nós ampliamos o papel da ESA, a Escola Superior da Advocacia, demos acesso a todos através do programa Anuidade de Volta, e também ampliamos a estrutura, né, criando em todas as subseções espaços de cowork, porque a gente acredita que a advocacia tem que ser um ambiente colaborativo, um ambiente moderno, disruptivo. Acho que isso bateu fundo, né, no desejo da advocacia, tanto que Leonardo Sica foi eleito com uma votação nunca antes vista na história da OAB. Muito mais do que expressiva, né? É. Bom, conte com a Yuri com isso aí na OAB, porque é a nossa missão, é o que a gente quer fazer também. Na sua visão, a advocacia percebe os números do escritório? E quando estou falando de números, estou falando mesmo de financial, de economics, de resultado. Você acha que a advocacia está preparada para lidar com isso e percebe isso? Quanto entra, quanto sai? Esse controle ele é comum, ele é corrente, ou é mais um controle de assim, sobrou esse dinheiro, vou fazer isso, sobrou aquele, vou fazer aquilo, né? Como é que isso se dá na sua visão? E aí eu sei que a gente vai ter aí uma informação que é mais do que valiosa, porque além de tudo você é o diretor tesoureiro da OAB, está acostumado a lidar com a questão dos números, né? Sim. Além de ser um advogado experimentadíssimo. Então eu queria entender a sua visão sobre isso, Alexandre. Olha, infelizmente não, Fábio. Talvez seja algo decorrente da formação que a gente tem. Não que a Faculdade de Direito devesse formar gestores financeiros, né? Mas nós não temos a mínima noção disso na graduação. A graduação é a faculdade de Direito, não necessariamente de advocacia, não necessariamente de advocacia empreendedora, né? Então, por isso que eu falo que a OAB cumpre um papel importante de complementar isso. Eu vejo muitos advogados, infelizmente, no início da carreira, se enrolarem por não terem essa noção mínima de como gerir as suas finanças, e como questões básicas, como não separar as finanças pessoais, não misturar as finanças pessoais com as finanças do escritório, né? São coisas básicas, não ter uma noção de qual é o custo do seu trabalho, né? Que ele vai cobrar um honorário, às vezes, no primeiro momento, pode parecer um valor importante, e né? Importante, mas se você considerar ao longo do tempo, o tempo que um processo pode demorar para se concluir,
toda a estrutura que você tem que ter para acompanhar esse processo, ou o dinheiro vai acabar antes, né? E aí o serviço vai ficar prejudicado, né? Então, ou você realmente vai se enrolar ali gastando aquele dinheiro que deveria manter o escritório por 1 ano, por 2 anos, às vezes gasta de uma vez só. Eu acho que é falta de realmente um, um ensino direcionado. Eu acho que programas como o seu, né, e iniciativas como o da OAB estão aí para justamente ajudar, apoiar o advogado no início da carreira, especialmente, para que ele possa entender como gerir as finanças. Sabe que eu ministro às vezes algumas aulas ou palestras nos nossos cursos de pós-graduação, enfim, sobre advocacia empreendedora. E eu costumo dizer para os advogados: tomem cuidado, porque vocês podem acabar pagando para trabalhar. Você acha que isso é um exagero? Não, isso acontece o tempo todo. O tempo todo, se você não precificar corretamente os seus honorários, se você não tiver realmente um equilíbrio do que você vai gastar para cuidar dos processos, porque tem aquele estereótipo, né? Ah, eu vou montar um escritório, aí tem que ter uma secretária. Só que, assim, da corda você Vai vai correr. encarecendo, né? Do couro você vai correr, você vai gastando e aquilo vai ficando pesado. Quanto mais pesado você tiver, especialmente no início da carreira, maior necessidade você vai ter de entrada de recursos. E às vezes os recursos que entram não são suficientes. E você gasta esse recurso todo com uma estrutura que talvez tenha sido superdimensionada. Então eu sempre falo, aquele que está começando tem que começar com muita calma. Né? Eu já vi gente se endividar para montar um escritório, vou aqui, compra, pega um empréstimo no banco, consegue acesso a crédito e monta uma sala maravilhosa, aquela coisa linda, mas e no dia seguinte? Cadê o cliente para pagar aquela Que é o conta? mais importante. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que ir estruturando a nossa carreira e, gradualmente, a gente ir aumentando o padrão dessa estrutura. Hoje, por isso que eu falei da espaço de coworking nas subseções. É para o advogado que eventualmente está no começo, não só aquele que está em trânsito, mas também aquele que está no começo da carreira. A gente mudou um pouco, virou um pouco a chave de que a casa da advocacia é só um local administrativo. Não, é um lugar de encontro e de trabalho. Né? Então, a gente quer que o advogado vá lá atender o seu cliente, sim. Né? É lógico que a gente tem que regulamentar, não dá para todo mundo atender todo mundo ao mesmo tempo, mas a gente pode apoiar o advogado que está nesse período de transição na sua carreira. Quantas subseções tem no estado de São Paulo hoje em dia? Subseções são essa divisão administrativa que a gente tem, né? São 257. Mas nós temos também algumas subsedes. Então, às vezes, a subseção ela tem mais de uma subsede. Então, a gente tem mais de 330 casas da advocacia espalhadas no estado de São Paulo. Eu, como advogado, posso chegar lá e Em qualquer preciso uma fazer uma delas. petição, preciso trabalhar, eu sento lá e trabalho. Exatamente. Fora as casas, E nós representa uma temos. economia brutal, né? Sim, fora as casas, nós temos pontos de atendimento nos fóruns, em todos, cíveis, trabalhistas e federais, e temos também muitas delegacias e muitos presídios. Então, nós temos quase 1.000 pontos de atendimento de suporte de advocacia no estado de São Paulo. Fantástico. Bom, gente, a gente vai conversar mais aqui com o Dr. Alexandre. Esse aqui é só o nosso primeiro bloco. A gente está dividindo aqui, são 4 blocos de conversa. Então, com certeza, nós vamos ter ainda informações valiosíssimas aqui do Dr. Alexandre, a quem eu agradeço demais por essa participação, viu? A gente volta já já. Olá, pessoal, estamos de volta aqui para esse segundo bloco, né, do nosso YuriCast, Advocacia como Negócio, com o Dr. Alexandre aqui, que eu já disse a vocês, é um expoente da advocacia, foi presidente da OAB de Guarulhos, por 2 vezes agora diretor tesoureiro eleito da OAB de São Paulo. Né? Então, evidentemente, não só um advogado muito experimentado, como eu já disse, alguém que pode nos ensinar muito, mas também que conhece profundamente a profissão da advocacia. Sabe profundamente pelo que os advogados e as advogadas, pelo menos no estado de São Paulo, mas eu posso dizer no Brasil, passam diuturnamente na labuta, na lida da advocacia. Não é isso, Alexandre? Eu estou com 26 anos de advocacia, eu atuo na área criminal, né? Então tem a vivência do criminal, desde o começo eu acabei enveredando e me especializando nessa área, mas agora com essa participação nos últimos 10 anos como dirigente de ordem, a gente chama, né? Aquela pessoa que está ali à frente da OAB, na subseção, agora na seccional, eu aprendo todos os dias, Fábio. Aprendo a ver a advocacia de outro jeito, de enxergar outras coisas que, como advogado criminalista, não tinha acesso. Então, hoje eu vejo as dificuldades que o previdenciarista enfrenta, o familiarista, o tributarista, o civilista, todas as áreas a gente vê
com muita alegria, eu pelo menos vejo, que várias outras áreas têm surgido cotidianamente. Uma hora você vai olhar, poxa, o pessoal está trabalhando com tal coisa, né? Eu sempre defendi, aliás, que a advocacia deveria se especializar, mas não no formato tradicional. Lógico, o formato tradicional é importante, né? Eu acabei de falar que eu sou criminalista, mas no aspecto de nichos, né? Especialmente para quem vai trabalhar nas áreas civil, contratos, trabalhista, tributário, é muito interessante você nichar o seu trabalho. O que quer dizer com isso? Olha, a minha advocacia é especializada, por exemplo, em logística. A minha cidade tem uma vocação aqui para empresas de logística, é um centro de empresas dessa natureza. Por que não especializar, direcionar a sua advocacia para aquilo? Tudo que é de legislação, todos os problemas que uma empresa de logística enfrenta. E aí você consegue, dessa forma, fazer a especialização realmente fazer sentido. Porque às vezes falar, eu sou especialista no quê? Eu sou civilista, tá? Mas pô, é um mundo, né? E eu acho que uma das fórmulas hoje para você ter êxito é você se tornar especialista. Mas não naquela tradicional, civilista, trabalhista, criminalista, mas sou especialista no ramo da moda. O ramo da moda tem a questão das relações trabalhistas, tem a questão ambiental, tem a questão tributária, né, tem a questão da importação, tem a marca, a patente. Quando você faz isso, é uma coisa que te abre um leque, né, e vai te qualificar para você cobrar muito mais do que cobraria Muito normalmente. mais a percepção de valor do que preço, né? Exatamente. É algo que faz toda a diferença. E é interessante isso que você disse, né? A gente vê todos os dias novas formas de conflitos nascendo, Sim. e novas necessidades da advocacia. Então, às vezes, o advogado é muito comum, e a advogada é muito comum a gente ouvir, poxa, a profissão tá difícil conseguir cliente, tá difícil, né? Mas é necessário que o advogado, que a advogada veja a advocacia como um negócio, para então se reinventar, né? Exatamente. E se reinventando, trazer novas oportunidades para si mesmo, né? Para si mesmo. Precisa disso, né? Porque, evidentemente, quando você nicha, você vai trazer novas oportunidades. Deu aí o exemplo da moda. Se a gente pegar o mundo digital hoje também, uma Sim. infinidade de circunstâncias que a gente tem aí, de situações novas que exigem um trabalho qualificado e, às vezes, é difícil encontrar quem faça, né? Então a gente precisa É ter muito advogados e difícil. advogados se especializando É muito nisso. difícil. As pessoas que precisam têm dificuldades de encontrar, né? E isso vai totalmente em oposição ao que falam, né? Que o mercado está saturado, que tem advogado demais, que está difícil arrumar cliente. Tem alguma coisa, a conta não está fechando. A conta não está fechando, primeiro, por uma questão de uma expectativa equivocada. A pessoa que entra na advocacia talvez esteja entrando com uma expectativa equivocada, achando que algum dia foi fácil ter cliente. Não, nunca foi fácil, não é? Não é hoje que não está fácil. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil se estabelecer em nenhum negócio. Qualquer negócio que você iniciar, por mais Ainda mais no maravilhoso, início, né? disruptivo que seja, É. mais lucrativo que seja, tem o seu grau de dificuldade. O que falta, às vezes, é uma estratégia, uma abordagem, sabe assim, profissional de como atuar no mercado. Sim. Ainda mais no início é muito difícil, né? É evidente que não é simples conseguir cliente em qualquer área, mas a advocacia ainda requer uma confiança extra, como um médico, né? O cliente não vai colocar o assunto dele na mesa para qualquer pessoa, né? É, Então é difícil. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre a sua advocacia. pois não. Você tem uma metodologia, uma rotina de acompanhamento das finanças? Imagino que sim, porque o nosso diretor tesoureiro, né, das finanças do seu escritório. Então, e se tem, se não tem, mas você julga que isso é importante ou não? Queria que você conversasse com a gente aqui e dissesse um pouquinho, sobretudo para o jovem advogado e para a jovem advogada, Sim. né, aqueles que estão lá formados e advogando 10, 15 anos agora, né? Porque quem já está há mais tempo, de alguma maneira, já tem lá as suas formas de controle, etc. Mas quem está começando pode começar ainda melhor, né? Sim. Queria entender de você como é que você vê isso. Olha, me ocorreu aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Sim. Mas na realidade não é isso. Na realidade é que é um aprendizado constante. Fábio, não existe uma fórmula fechada. Falar, é isso aqui, resolveu o seu problema, acabou, você nunca mais vai ter que mexer nisso. Toda hora você tem que rever
os processos do seu escritório. Os processos que eu digo, não os processos judiciais. Os Os gerenciais. processos gerenciais administrativos. Você tem que repensar como fazer. Eu tenho uma secretária que me auxilia no contas a pagar, no contas a receber. Eu procuro fazer fechamento do mês, ver quanto que entrou de faturamento, fazer um acompanhamento da evolução. Na minha área, tem um grau de indefinição assim, um pouco maior, talvez, né? Porque como eu atuo na área criminal e mais relacionado, eu também trabalho bastante com pessoa jurídica, mas o que é o grosso é a atuação para a pessoa física. Isso oscila durante um ano, né? Então, às vezes, tem um período do ano que você tem uma demanda mais exacerbada e depois você passa um certo marasmo. Por isso que é importante você ter uma visão de médio e longo prazo. Você não pode querer achar, entrou um dinheiro agora, eu Gastar. vou comprar minha casa na praia e aí depois, no mês seguinte, você não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Não pode, isso não pode acontecer. Então, eu me preocupo bastante com a questão financeira, né? É muito importante ter reserva, isso é o grande desafio, você, sabe, se segurar e falar, não, isso aqui vai ficar para uma reserva. Quanto mais reserva você tiver, isso tem um efeito incrível. Quando eu estou bem de reserva, eu consigo cobrar muito melhor meus honorários. Você fala, mas qual é a relação com uma coisa que tem em outra? Eu acho que é psicológica, Claro. né? É de confiança, de segurança, de você pedir o que você acha que realmente você merece. Quando você não tem, quando você tem, sabe, aquela pressão de que tem que pagar a conta, tá chegando o vencimento do cartão, aí isso te mina a confiança, isso te reduz a capacidade de cobrar o que você merece. Então, você fica de dica, né, que realmente a pessoa se preocupe com isso, porque isso realmente é fundamental para que ele consiga desenvolver todas as coisas no escritório. E estabelecer, de repente, uma programação. O que a gente quer é melhorar nosso escritório, a gente quer estar num lugar melhor, a gente quer mexer no mobiliário. Se você conseguir planejar isso, quanto mais você conseguir planejar, eu tenho certeza que o resultado será melhor. Esse planejamento só é possível com controle, né? Com controle. Se não Hoje tem tanta controlar, ferramenta, né? não tem Tanta ferramenta que você coloca ali, tudo que você está gastando, e você consegue acompanhar sabe, é, monitorar alguns índices, né? Olha, como que a gente está aqui, o faturamento está crescendo, não está? Quanto que a gente está gastando com converter o insumos? cliente, então, né? Quantos prospectos eu converti em cliente? Isso tudo é importante para você, isso vai te ajudando até de forma inconsciente a caminhar na sua carreira. Quando você está trabalhando na advocacia, como é que você pensa a precificação, Alexandre? Claro que tem uma diferença entre preço e valor, Sim, lógico. evidentemente, né? E quando a gente fala em valor agregado na contratação de um advogado experimentado como você, com toda essa bagagem e com toda essa representatividade que você tem no mundo da advocacia, é evidente que isso faz diferença. Mas quando você pensa em precificação, você vê alguma relação entre valor percebido e complexidade dos casos ou não? Para você, você acha que precificação é hora de atividade, a minha hora custa tanto e acabou? O que faz sentido na sua visão para isso? E como é que você poderia deixar aí uma dica para o pessoal de como lidar com a precificação, né? Isso talvez eu acho seja o, o ponto mais difícil, penso eu, de você definir os honorários. Isso não é fácil. Não vou dourar a pílula aqui, porque não é fácil. Nós temos uma tabela na OAB. A OAB ela publica uma tabela de honorários, segundo a qual nós não podemos praticar valores inferiores à tabela. Ela existe por várias razões, uma delas é evitar uma concorrência desleal, um verdadeiro leilão na advocacia, então estabelece um piso, né? Mas ela acaba auxiliando também para que ela sirva de norte para que a advocacia possa atuar e justificar a cobrança dos seus honorários. Então, assim, se fica uma dica inicial, se você tem dificuldade, procura usar a tabela como sua aliada. Que eu Olha consigo aqui, no site da OAB, no né? site da OAB. E ela é atualizada todo ano e a gente ampliou nos últimos anos aí na gestão Patrícia Vanzolini as áreas de atuação, justamente para contemplar outras frentes. Então, assim, se tem uma dica importante para quem está começando especialmente é perseguir a fixação dos honorários com base na tabela. Você tem um aliado, né? Agora, lógico, você vai ter aquele concorrente que infelizmente não cumpre a tabela, que ele pratica o chamado aviltamento de honorários. Isso é antiético, porque ele está jogando contra ele próprio. Então, Isso pode ser punido pela OAB? é punido pela OAB. Sendo o caso de aviltamento de honorários, cabe representação do Tribunal de Ética, a punição inicial é censura,
mas eventualmente a reiteração pode levar à suspensão do advogado, né? Então, acho que assim, a gente ter a tabela como um aliado é importante. Para algumas áreas, a praxe facilita. Tem áreas, a área trabalhista, a área previdenciarista, tem algumas coisas que meio que ficou de conhecimento público notório. É 30% do proveito econômico, Já é cultural, é né? cultural, fica mais fácil. Agora, na minha área, né, que você perguntou do meu escritório, que é a área criminal, varia demais o valor do honorário. O honorário vai fazer um júri, você pode cobrar o valor mínimo da tabela, que é plenário, por exemplo, acho que é R$ 25.000 o valor de um plenário pela tabela da OAB. Você cobra de R$ 25.000 a 250 ou mais. E um processo que tem júri pode levar muito tempo, Né? né? Não Então, só o júri, e mas o não é só o processo. plenário, né? Então, você faz, se pegar um processo, tem inquérito, tem a fase judicial, no caso do júri tem duas fases, tem a fase Você me contava aí antes de um sumário, processo de 25 volumes que você enfrentou uma nossa, vez, né? processos gigantescos, né? E que se arrastam por muito tempo. Então, eu acho que uma dica é, primeiro, você vai ter que analisar a complexidade. Tudo isso está lá no nosso código de ética, que fala que, ao fixar os honorários, o advogado leva em consideração a complexidade da causa, a capacidade de pagamento do cliente, leva o renome do profissional, né, o tempo que será gasto. Tudo isso são elementos que você coloca na conta. É uma conta que não é assim fácil de fechar, né? E mesmo você fala, poxa, aqui eu preciso cobrar R$ 50.000. Às vezes o cliente não tem condições. Você vê que não tem, mesmo você facilitando, você parcelando, você não consegue. E aí você vai ter que avaliar se aquele caso é um caso interessante. O que você não deve fazer, o que eu acho que o advogado não deve fazer, eu sempre procurei não fazer, é desvalorizar o seu. Até tem uma máxima que hoje em dia a gente quase não faz, mas que eu falo assim: eu prefiro fazer de graça do que cobrar barato. Porque esse negócio de cobrar barato, vou cobrar barato agora porque é para começar, para conquistar o cliente, na ilusão de que conquistando o cliente, Ele vai pagar mais. ele vai pagar mais algum dia. Nunca ele vai pagar mais. Porque, digamos que você ali no começo da carreira, você fez um preço menor para pegar o cliente. Beleza. Passou 5 anos, você já ganhou um renome, você está destacado, estudou, investiu na sua educação. Você vai querer aumentar o honorário, vai falar, você quer me explorar? Quando você não era nada, eu acreditei em você, né? E agora você... Eu te dei aquela força, né? se não sou eu, você não tinha. Então, você vê, não se iluda, se valorize. Não se iluda, se valorize. Eu tinha uma outra pergunta aqui, mas eu acho que você já começou a dizer, né? Porque isso que você está falando é fruto de empiria, né? É fruto da tua experiência, né? Porque seguramente você já deve ter tido dificuldade de cobrar honorário em algum momento, Sim. né? E com certeza a tua percepção do dinheiro, da precificação na advocacia, ela se modificou ao longo do tempo, né? Porque eu me recordo de uma vez, eu estava muito no começo da minha carreira, eu devia ter 1 ano de formado e tinha uma cliente que era uma locadora pequena de veículos e ela me pediu para fazer o contrato de locação, né? Na época eu estava pós-graduando em contratos, né, na PUC, então poxa, eu sabia tudo de contratos, né? Porque quando a gente começa a estudar assim, né, a gente fala assim, nossa, agora eu sei tudo, porque você tem acesso à informação. E não era como é hoje, né? Hoje em dia o pessoal entra aí na inteligência artificial na internet e está tudo na mão. Sim. Quando a gente começou lá atrás, você precisava pegar o livro ou falar com o professor, o acesso à informação era diferente. E aí eu me lembro que eu cobrei dessa senhora para fazer o contrato de locação dela R$ 360. Foi isso que eu cobrei. Falando de 20 e tantos anos atrás, né? R$ 360. Ela falou para mim, doutor Fábio, eu não vou fazer esse contrato com o senhor, porque o doutor fulano, eu não lembro o nome, me cobrou para fazer esse mesmo contrato R$ 50. Né? E era esse mesmo o preço. Eu sei que no dia eu fiquei tão triste, tão que eu falei, poxa, mas será que eu tô tão fora assim do prumo, né? Eu não lembro quanto que representava esses Sim, 300 sim, e tantos sim. reais na época, mas eu falei para ela, olha, então a senhora me desculpe, eu não tenho nenhuma condição, e eu foi de bate pronto, eu fui mal educadíssimo com ela, eu falei, olha, a senhora me desculpe porque eu não vendo pastéis, eu vendo advocacia aqui, né? Eu não vou fazer, eu não tenho como fazer.
Eu sei que depois de 7, 8 meses ela me procurou com um monte de problemas, fruto daqueles contratos, Sim, sim. né, daí a gente refez os contratos e assumi dela acho que uns 12 ou 15 processos que ela tinha, não fiz os 300 e tanto, foi mais barato do que os Sim, 300 e sim, tanto, mas sim. não foi os 50, Sim, sim. né. Então, às vezes também é também uma questão cultural, né, as pessoas acharem que desvalorizar o trabalho do advogado vai muito dos advogados e das advogadas desvalorizarem o próprio trabalho muitas vezes, É. né. Por isso que a gente tem um trabalho de conscientização muito grande, na UAB, esse acolhimento que eu disse que a gente tem que fazer na UAB, essa formação, para que as pessoas não comecem errado, né? Sim. Porque elas não têm nada a ganhar com isso, né? Elas não vão ganhar na quantidade, porque uma grande quantidade de processos, se você não tem estrutura, se, não, se isso não está remunerado adequadamente, isso vai dar problema lá na frente. A pessoa não vai dar conta Vai largar. e vai acabar lá, infelizmente, lá no Tribunal de Ética com um problema que foi contratado, não fez o serviço, Responsabilização de né? responsabilidade civil aí. Então ninguém ganha com isso. Tá ótimo, Alexandre. Pessoal, estamos aqui então encerrando o nosso segundo bloco aqui, nessa conversa muito bacana com o doutor Alexandre e aprendendo muito aqui com ele. A gente segue já já no nosso terceiro bloco. Olá, pessoal, estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco desse bate-papo aqui no YuriCast, Advocacia como Negócio, com o doutor Alexandre de Sá Domingues, que é advogado experimentadíssimo e também dirigente da OAB. Já foi presidente da OAB de Guarulhos e agora pela segunda vez eleito diretor tesoureiro da OAB do Estado de São Paulo. Não é isso, Alexandre? É isso mesmo. Estamos Vamos lá, gente. Ó, a gente vai agora no nosso terceiro bloco falar um pouquinho mais sobre precificação, gestão e da advocacia como negócio. Alexandre, é, você tem a cultura de separar no seu escritório as finanças do escritório das suas finanças pessoais? Ou você vai lá, pega a conta do escritório e faz o supermercado no cartão do escritório? Como é que você lida com isso? E o pessoal que ainda faz isso, eu sei que muita gente trabalha dessa forma, queria entender de vocês se você tem alguma dica para dar. Eu imagino que você faça essa separação, porque você já falou para mim, né, que realmente não faria sentido misturar, mas que dica que você dá de como lidar com isso? Sobretudo para quem está começando, às vezes é muito difícil, né? Pingou ali 2, 3 mil reais na conta, ele vai lá, faz um supermercado com aquele dinheiro, né? Passa, paga a pensão, ou passa para a esposa, ou né, compra um presente para o filho, para a filha. Às vezes é difícil, né? O dia a Sim. dia com isso. Não, realmente é um grande erro que eu vejo na advocacia é essa mistura, né? Mistura da pessoa física com a pessoa jurídica. Assim, partindo da premissa que a pessoa jurídica existe, né? Mas mesmo que ela não exista, que o advogado atue como autônomo, que hoje em dia tributariamente não é vantajoso, não é? Que a gente tem uma conquista importante que a OAB conseguiu nos últimos anos foi garantir que o advogado, que a advocacia faz parte do Simples Nacional. Então, hoje não tem desculpa também, eu não tenho que ter um sócio, apesar de eu ser defensor das sociedades de advogados, mais do que da sociedade individual da advocacia, que vocês sabem que a gente também conseguiu isso desde 2016, a possibilidade de, na UAB, você registrar um contrato de sociedade individual de advocacia. E isso você pode ser tributado pelo Simples Nacional. Então, maravilhoso. Tem que ser esse caminho para quem quer atuar sozinho. Não vá para a área da... Não vai ser autônomo, você vai pagar imposto de renda sobre o total de sua receita e as alíquotas são gigantescas, chegando a até 27,5%. Então, não é vantajoso tributariamente, já adianto aqui. Mas, uma coisa básica é separar as finanças do que é da advocacia do que é da pessoa física. Então, se você conseguir, e quanto mais próximo você chegar disso, é o melhor, você vai ter mais sucesso, estabelecer o seu prolabore, quanto você vai retirar. Então, não importa que entrou 10, se o prolabore é 3 que você vai retirar. E aqueles 7 que sobraram é que vão manter a estrutura do seu escritório, eventualmente você vai, num dado momento, ali no final do semestre, no trimestre ou no final do ano, aí você fala, o que sobrou aqui? Vou fazer uma distribuição de lucros, não é? Porque se você conseguir fazer isso, eu garanto que você só Não vai passa apertado. escalar. Não vai passar apertado e vai escalar. Você vai ter uma tranquilidade muito maior. Daí chega no final do ano, metade aqui do que eu guardei eu vou retirar a título de lucro, né, de dividendos, vamos chamar assim. A outra metade vai ficar como uma reserva para a sociedade, para ela ter tranquilidade para os momentos, né, que oscila, né?
A gente tem uma oscilação. Tem vários formatos de advocacia, tá? Algumas pessoas trabalham com advocacia de partido, aquela coisa que tem os contratos, então consigo ali umas 3, 4, 5 empresas que pagam um honorário mensal para uma consultoria, uma assessoria, ou até um pacote mínimo de serviços, né? Mas a maioria da advocacia a gente trabalha com questões de oscilação nos honorários, né? E mesmo que você trabalhe com essa questão de partido, você tem, às vezes, o sucumbência. Teve uma causa que você ganhou, veio uma sucumbência maior. O, aí o problema é quando a pessoa pega esse momento de ápice e acha que esse é Normal. o normal, e esse não é o normal. Essa é a exceção. O normal é a baixa, sabe? O baixo ali, o vale na curva do seu gráfico. Então você tem que ter uma reserva para que você possa ter uma certa estabilidade e isso vai te dar tranquilidade. Então, se você ainda mistura as contas pessoais com a jurídica, pare de fazer isso já. Hoje tem contas digitais, tem até as caixinhas, você separa o dinheiro dentro de uma conta. Eu acho que o ideal é ter contas separadas, né? Mas, eventualmente, quem ainda está começando, faz as caixinhas lá, deixa separadinho o que é honorário, o que é pro labore, isso vai dar uma Uma consistência. pergunta e uma aula sobre gestão financeira na advocacia, né? Vocês viram que eu vou até pedir para o pessoal aí da Iuri separar essa aula Que aqui, isso. porque agora foi o professor Alexandre falando, né? Ensinou como fazer a gestão financeira. Sabe, Alexandre, que a gente, na Iuri, a gente atua com contabilidade para a advocacia, Ah, né? legal. E a gente sempre fala muito isso, da questão do Simples Nacional, que é vantajoso ter a pessoa jurídica, né? Não porque esse é o nosso negócio, mas esse se tornou o nosso negócio porque a gente entendeu a diferença que isso faz na vida do advogado e da advogada, né? Então eu acho que isso que você falou aqui é fundamental, né? Muitos advogados, muitas advogadas ainda trabalham como autônomos e ok, isso não é um problema, mas eles estão deixando dinheiro na mesa que é Exatamente. deles, que poderia ser da família deles, né? Exatamente. E se não estão deixando dinheiro na mesa, estão assumindo um passivo tributário enorme, né? Então gerando um problema aí para o futuro deles, dessa advocacia que gera uma advocacia bastante insegura. Então isso coaduna muito com o que a gente acredita e com o que a gente apregou. É muito comum o pessoal do nosso atendimento, às vezes, conversar com advogados e advogadas, e a advocacia não tem ainda a consciência do benefício que a OAB conquistou ao trazer a possibilidade do Simples Nacional para a advocacia. Né? É. Não há uma consciência plena disso ainda. Não, a gente faz campanhas, a gente noticia, a gente conscientiza, faz convênios e tem dificuldade, porque acho que o grande desafio da atualidade é a comunicação. A gente tem muita oferta de informação e ainda agora com as fake news piorou, né? Sim, é. Mas é o excesso de informações, às vezes, dificulta a absorção dessas informações pelas pessoas, né? Mas é importante que os advogados saibam que a OAB tem uma série de benefícios ali, conquistas, que se ele buscar informações, ele vai ter facilitado o seu dia a dia. Você falou da atuação de vocês, e é muito importante essa atuação de vocês, né? Vocês identificaram ali uma dor da advocacia, só que é curioso que é uma dor que às vezes o advogado nem sabe que ele tem. É isso. E assim, os dias da informalidade estão contados, Contadíssimo. contadíssimos, né? Eu não sei você, mas eu fiz a minha declaração de imposto de renda agora recentemente, fui pegar aquela declaração que vem auto-preenchida. Eles já sabem tudo. Eles já sabem tudo, né? Então, daqui a pouco, o que falta de cruzamento de informações vai acabar, né? Vai ser completado e você não tem como, né? Então, aquele negócio de o advogado atuar na informalidade, de comprar um imóvel, de ter um dinheiro guardado, isso tudo está Não tem esgotando. mais dinheiro no Não tem, colchão. não tem dinheiro no colchão. Então, eu sugiro que o advogado, especialmente que está começando, comece certo. Ele vai ter tranquilidade, não vai ficar ali criando um passivo, porque se ele toma uma autuação nos últimos 5 anos, isso pode Pode quebrar a advocacia quebrar a dele, advocacia dele. dependendo da situação. É. Então, realmente isso é bastante complicado, né? Na tua visão, existe um teto para o crescimento na advocacia? Como é que você vê a profissão hoje em dia? E aí eu estou falando, evidentemente, de resultado, de faturamento, né? A gente tem limite para isso? A gente fala que o advogado, que a advogada tem de ser empreendedor, que a advocacia tem de ser vista como negócio.
eu defendo muito que não tem limite para isso, né? É claro, tem o limite do ético, o limite do responsável, o limite da honestidade, né? E da credibilidade que você vai trazer para o cliente, mas a partir do momento que você atua como um empreendedor, como uma empreendedora na advocacia, o limite vai ser traçado pelo planejamento que você fizer, Sim. pela audácia que você tiver, pelo sonho grande que tiver ali na sua cabeça, né? Queria saber o que você pensa disso, você concorda, você acha que faz sentido isso? Como é que isso é na sua visão? Não, faz todo sentido. Eu acho que se confundem muitas coisas, né, muitos conceitos. Por exemplo, a gente tem uma regra no Código de Ética que proíbe a mercantilização da profissão. E muita gente entende isso como algo, como uma proibição aos conceitos, de empreendedorismo. Eu não acho que há nenhuma incompatibilidade nisso, né. Eu sempre falo nas entregas de carteira, né, e falo de coração mesmo, que se o advogado quer ter êxito na sua carreira, êxito enquanto advogado, se ele quer merecer essa honra de exercer essa profissão, ele tem que colocar sempre à frente dos seus próprios interesses, os interesses do cliente. Então isso para mim, voltando àquela questão do pacote mínimo, né, do standard, do básico. O advogado que não faz isso não é advogado. Ele está usando a advocacia, mas ele não merece ser chamado de advogado. O advogado coloca à frente dos seus próprios interesses os interesses do cliente. Ponto. Agora, isso não quer dizer que o advogado tem que ter voto de pobreza e nem que ele tem que abrir mão de um conforto e das suas ambições, que também não se confunde com ganância. Ter ambição é algo plenamente justificável, isso que é correto, ético. Agora, o ganancioso é aquele que não se conforma com o que é seu, quer o do outro, quer passar a perna no outro, quer ter uma vantagem em tudo. Isso realmente não tem lugar na advocacia, não tem lugar em lugar nenhum na sociedade, né? Então, penso que a ambição ela é necessária, ela é algo que nos impulsiona a ir à frente, né? E eu não acho que tem teto. Eu acho que eu posso ter uma advocacia multimilionária, se esse é o meu desejo. A gente pode ter escritórios grandes, com grandes equipes, com grande conceito. Tem advogados que querem ter uma coisa. Eu gosto do meu escritório mais Artesanal, né? artesanal, né? Mais boutique, como fala, né? Legal também, mas não é porque é boutique que eu quero ganhar pouco. Claro, Quero ter um boutique para ter um trabalho diferenciado, personalizado, cobrar mais caro, né? com muita Então, qualidade. exatamente. Então, assim, são propostas de trabalho. Eu acho que planejando, a gente consegue avançar muito na advocacia. Como eu disse agora há pouco, eu sou entusiasta da sociedade de advogados, né? E do nicho, da atuação em nichos. Então, eu acho que você ter sócios, buscar sócios que complementem as suas habilidades, porque a gente não sabe tudo. Eu sou de uma geração, e você também, em que a gente tinha assim, o advogado tem que saber tudo, tem que ser um super-homem ou uma mulher maravilha, né? Tem que saber escrever, saber falar, saber captar clientes, tem tudo. Poxa, é difícil você ser especialista em tudo. Quem é especialista em tudo não é especialista em nada. E como que a gente pode resolver isso? Buscando parceria com pessoas que complementem as nossas qualidades. Então, dentro do escritório, é importante você gerir o processo, o andamento dos processos jurídicos. É importante. Pode ter um sócio que tem mais vocação para isso. É importante administrar a questão financeira. Pode ter um outro sócio que é mais vocacionado para. Outro tem que ter a questão comercial. Pode ser que um outro sócio tenha. E pode ser que os três atuem na mesma área do direito. Sim. Ou pode ser que não. Pode ser que um seja trabalhista, outro tributário, outro criminal. E pode ser que os três, mesmo sendo de áreas diferentes, trabalhem no mesmo nicho. Como eu dei aqui o exemplo da logística. Nosso escritório atua para logística. Eu faço tudo que é criminal, tudo que é delegacia, tudo que é ambiental, eu cuido. O outro, entendeu, Fábio? Eu sou entusiasta da sociedade de advogado. Eu acho que equipes bem montadas geram sinergia, e sinergia é o resultado muito maior do que a simples soma dos O pessoal tem elementos. falado muito aí da inteligência artificial, né? A gente vai Sim, ter até um YuriCast específico que a gente vai tratar disso mais para frente. Mas queria saber a sua opinião sobre o futuro da advocacia, né? sim.
Hoje a gente pega aí ChatGPT, DeepSeek, enfim, Sim, esses chats de inteligência artificial, faz aí uma inicial, ele faz, faz. ele entrega. Tô aqui com essa inicial, contesta, ele contesta também, ele, ele entrega ali, né? Você acha que isso de alguma maneira prejudica a advocacia? Qual é a tua visão de futuro para a advocacia diante das suas andanças aí por várias sucessões? Você conversa com muitas advogadas e muitos advogados, evidentemente os seus clientes também, e empresas, porque evidentemente a OAB tem relacionamento com muita gente no mercado. Queria entender qual é que é a sua opinião sobre isso, né? O que, que é o futuro da advocacia? Como é que está traçado esse futuro, na opinião do doutor Alexandre? Tá. É uma pergunta de ouro, talvez a pergunta do século, né? Porque é uma realidade absolutamente diferente do que a gente podia imaginar há poucos anos, né? Não precisa nem ser 10 anos. Há 5 anos atrás já não, isso não estava no radar de todo mundo, né? Algo que é tão presente, tão à mão de todos, né? Então, o impacto que a inteligência artificial vai trazer na advocacia ou nas demais atividades é algo até difícil de você mensurar. Mas eu volto para o início da nossa fala, lá no primeiro bloco. Eu acho que o importante é não ficar para trás. O importante é você não esperar ver como vai ficar, né? Vamos deixar como está para ver como fica. Não, é, tem que acompanhar, tem que surfar a onda, tem que se atualizar. Se tem a ferramenta, tem que É, usar. eu tenho para mim que a gente não vai perder o nosso trabalho para os robôs, mas nós vamos perder o nosso trabalho para advogados que sabem usar os robôs. Então eu penso que se tem alguma coisa que a gente pode fazer, que está no nosso controle, é de se manter atualizado, de não fechar as portas para esse novo conhecimento, não fazer aquela atitude, sabe, de falar, ah, não, eu já passei da idade, isso não é para mim, ah, não. Não, isso, a pessoa que fala isso está pensando com o ritmo de antigamente, que demorava 50 anos para mudar alguma coisa. Se ele fizesse isso hoje, daqui 5 anos ele já é irrelevante. A irrelevância vai ser muito mais rápida. Então, minha dica é que as pessoas não esperem amanhã. Nós na UAB, São Paulo, nós temos uma preocupação muito grande com isso. Eu acho que é o desafio da nossa gestão é garantir que todo advogado e advogado tenham acesso às ferramentas de inteligência artificial. Temos buscado parcerias, temos buscado treinamento, inclusive agora está lá um curso gratuito de inteligência artificial generativa aplicada à advocacia, né? Porque a gente quer que a advocacia não fique para trás. Não queremos deixar ninguém para trás. Mas as pessoas também não podem querer ficar para trás. Claro. Né? Depende delas também. Tem que haver o anseio, tem que haver a vontade sobretudo, a consciência disso, né? Concordo demais com o que você falou, né? A gente não vai ser substituído por robôs, mas por advogados e advogadas que sabem lidar com os robôs. É disso que realmente se trata no final das contas. A gente tem essa preocupação na IURI, a gente está liberando daqui a pouco um serviço de inteligência artificial focado para a advocacia, focado nisso porque a gente enxerga que é um grande aliado da advocacia. Pode ser, se bem utilizado, se bem direcionado, pode ser um grande aliado da advocacia, vai facilitar demais o trabalho das advogadas e dos advogados. Pessoal, então aqui a gente dá por encerrado o nosso terceiro bloco dessa conversa bacana que a gente está tendo com o doutor Alexandre, né, sobre precificação, sobre finanças na advocacia, sobre o futuro da advocacia, sobre a profissão da advogada e do advogado. Vamos falar mais no nosso último bloco já já. Pessoal, estamos de volta aqui no nosso quarto e último bloco da conversa que nós estamos tendo aqui no YuriCast, Advocacia como Negócio, com o doutor Alexandre de Sá Domingues, que está contando para nós da sua experiência, da sua larga experiência na advocacia e também como dirigente de ordem, aí nos últimos 10 anos pelo menos, contando para a gente aqui qual a visão dele sobre a advocacia, sobre o futuro da profissão, sobre gestão de escritórios de advocacia e da profissão em geral. Alexandre, muito obrigado. Então vamos seguir aqui para mais algumas perguntas. Eu quero saber o seguinte, você faz metas? Você tem metas para o seu escritório? Né? Você define metas anuais, trimestrais, semanais? Né? Você planeja a gestão e o crescimento do seu escritório? Existe isso para você? Olha, não vou falar para você que é uma coisa muito rígida, mas eu procuro pelo menos a cada 3 meses me reunir com meus sócios, né? Eu tenho 2 sócios, então a gente procura dar uma avaliada no que a gente está fazendo, o que está dando certo, o que não está dando certo, para a gente não perder também o fio da meada. Mas a cada ano, no fechamento do ano, a gente compara, né, a evolução. Né?
Eu, como tenho escritório há muitos anos, né, então mais de 25 anos, eu com o meu sócio que está comigo há mais tempo já está há 18 anos. Então a gente reconhece que a cada ano a gente vai evoluindo. Então, esse ano nós faturamos 15% a mais, 30% a mais, às vezes menos. Então a gente procura ver e sentir se aquilo está confortável. É importante fazer esse comparativo até para que você possa, ó, vamos manter a fórmula ou vamos mudar a fórmula, né? Se você não faz isso, você não sabe para onde você está indo. Você não consegue. É muito importante ter índices. Isso eu aprendi assim que os índices são importantes. Quando eu não faço, quando eu relaxo, né, nesses controles, eu me sinto perdido. Eu não sei exatamente se eu estou avançando ou se eu estou andando para trás. Então, a minha sugestão, né, que os colegas eles estabeleçam alguns índices. Você mencionou agora há pouco índice de conversão. Então, entre aquelas pessoas que procuraram, quantos procuraram esse ano ou esse trimestre? Quantos eu consegui converter? Quantas propostas eu fiz, né? Quantas propostas eu fiz, quantas reuniões? Então, aí você começa a medir e ter comparativos. Olha, não, então estamos evoluindo. Não, estamos regredindo. O que está acontecendo? O que a gente piorou, né? Às vezes o número só de casos também não resolve. Você tem que ver se você está tendo faturamento. Às vezes você diminui o número de clientes, mas você aumentou o faturamento. A estratégia foi aumentar mais o preço, né? Então uma coisa compensa a outra. Então eu acho que se tem alguma dica é que as pessoas não deixem correr solto. Não deixa, sabe? Façam os controles. Façam ali a soma, procure monitorar alguns índices. Na internet, você mencionou o ChatGPT. Pede para o ChatGPT quais são os índices principais gerenciais que eu preciso acompanhar aqui no meu escritório. Sugere meia dúzia. Ele vai te sugerir e você... É um início, né? É um início Partir. e você vai ver. Te dá um controle, te dá uma tranquilidade que eu estou caminhando para... Porque o ruim é quando você vai para um lado um pouquinho, depois vai para o outro, vai para o outro. Quando você vai ver, você está no mesmo lugar, você está rodando em círculo, não está avançando na sua carreira. É isso que é triste. Você olhar para trás e falar, putz, marquei passo. Mas assim, ninguém está imune a errar. Muito menos é proibido mudar, né? Mas o que acho que a gente não pode fazer é ficar a esmo, né? Aquela velha máxima que nenhum vento é favorável para o barco que não sabe para onde quer ir, né? Se o vento tá para tal lado, eu quero ir para tal lado, ótimo, vou pegar aqui esse caminho. Tinha aqui uma pergunta para você que é sobre o advogado com estratégia, advogada com estratégia. Sim, Que a advocacia se preocupa muito com a formação técnica, com sim, a preparação sim, técnica, né? sim. Esse recurso, como é que eu vou fazer? Como é que eu fundamento isso? Como é que eu consigo fazer subir esse recurso? Isso, evidentemente, é relevantíssimo para o trabalho de Muito, qualidade. muito, muito. Mas não para aí, né, Alexandre? Não, Precisa haver estratégia na advocacia. tem, aí são dois aspectos, né? O aspecto técnico jurídico é fundamental, né? Só o conhecimento jurídico não é suficiente. Você tem que ter onde você quer chegar, como que você vai abordar, como que você vai apresentar aquilo para o juiz, você tem que ter um plano A, um plano B, um plano C. Na advocacia criminal, por exemplo, quando a gente vai pensar num caso, eu não penso só, vamos aqui, bota todas as fichas ali, adianta todas as teses ali. Não, pera um pouquinho, tem que deixar uma carta na manga, você tem que ter uma rota de fuga, né? Porque pode dar errado. Mas sempre deu certo, mas pode ser que dessa vez dê errado. Então você tem que ter alternativas, porque você também parte muito também de você não prometer resultado. Isso é uma coisa que eu falo sempre, não posso passar aqui em branco e não falar isso. Que é impossível. Não prometa resultado, você promete trabalho. Prometo o meu comprometimento, meu trabalho, meu esforço, mas nunca resultado. Por mais óbvio que ele seja, por mais que você, eu consegui isso 1000 vezes, pode ser que na 1000ª você não consiga. Então, isso é um ponto importante. Mas a estratégia, acho que você quis abordar, é uma estratégia de posicionamento no mercado, de avançar na advocacia. Acho que é importante você pensar onde eu posso investir que vai me dar resultado, né? Então, a atuação, por exemplo, em instituições, né, como a própria OAB, eu sempre participei, como eu sou da área criminal, de instituições. Então, eu participo do IBCCRIM há muitos anos, há mais de 20 anos, no IDDD também, então quase completando 20 anos de participação. São dois institutos que, além de tudo que a gente trabalha ali, de aprendizado que a gente tem, de contribuição que a gente dá, também existe uma estratégia de se tornar relevante,
de conhecer pessoas relevantes, né? Então, isso é importante. Eu dou aula também há mais de 20 anos. Dar aula, além de ter uma remuneração, mas também tem uma estratégia de você também estar em evidência, de você conhecer pessoas, fazer amizades. E certamente quanto cliente que não me procurou, né, a partir de uma aula que teve comigo, ou de alguém que teve aula comigo, me indicou. Isso tudo é estratégia. Querendo ou não, você ficar escondido, ainda mais hoje, né? A gente não tem mais um ambiente do fórum. Você vai no fórum, não sei no trabalhista, mas quando a gente vai aí, viaja no interior, os fóruns estaduais, eles estão às moscas. Os caras até pegam o molho de chave para abrir as portas, porque fica tudo fechado. Não tem Não tem movimento. ninguém lá. Tudo virtual, tudo home office. Então você tem que ter uma estratégia para você ampliar a sua visibilidade, fazer um podcast, ter uma rede social ativa, escrever artigos. Não precisa ser artigo científico. Hoje é tudo acessível. Agora, se você ficar dentro da sua casa, no home office, né? Esperando alguém bater na porta, doutor, eu estou precisando te contratar, vai ser um pouco raro isso acontecer. A gente tem até um capítulo aqui do YuriCast, Advocacia como Negócio, que a gente vai falar de marca pessoal e branding, né? Fantástico. Que é um pouco disso, né? Frequentar eventos, institutos, né? Estar em evidência no mercado, seja da forma que for, para que você possa consolidar uma imagem que seja positiva, Sim, né? E que faça sentido para eventuais e potenciais clientes. Porque muitas vezes na advocacia, a gente como professor, né, como professores, nós sempre somos instados por colegas, né? Eu muitas vezes na advocacia fui contratado por colegas, por exatamente. advogados, para dar uma opinião, para um parecer ou coisa do gênero, né? E isso acontece muito, É, né? Então também dar aula é uma forma de se destacar, né? Porque sim. você estuda e traz o seu conhecimento, mas é aquele negócio, o conhecimento jurídico não basta, né? Precisa de algo além. Se você pudesse dar aqui para finalizar para o pessoal uma dica de ouro para quem quer viver bem de advocacia, né? Viver dignamente de advocacia. A gente sabe que a gente vive tempos difíceis, né? Sabe que a gente vive tempos em que alguns advogados e algumas advogadas não conseguem se consolidar no mercado de trabalho, por mais que haja um esforço hercúleo da OAB, como você estava dizendo agora há pouco, né? Não sei se todo mundo tem acesso a esse tipo de informação e se procura esse tipo de informação, mas você mencionou aqui, né, que a OAB tem espaços de coworking, que a OAB tem aulas gratuitas para o início da advocacia, que consolida aí a informação do Simples Nacional, porque isso barateia a tributação, enfim, uma série de esforços que a OAB coloca e que iniciativas como essa nossa da Yuri também buscam complementar e trazer, mas ainda assim a gente tem advogadas e advogados com dificuldade de se estabelecer, mesmo depois de passar por um exame de ordem que não é simples, que já faz uma separação, né, já faz uma peneira, já é um funil, né, porque dos bacharéis em direito, aqueles que são advogados, alguns têm tido dificuldade em se estabelecer. Eu queria entender de você se você tem uma dica bacana para essa advogada, para esse advogado. Poxa, eu quero viver dignamente da advocacia. O que eu posso fazer? Como é que eu deveria me portar com base na tua experiência, Alexandre? O que você poderia dividir com o pessoal? Você realmente você faz perguntas difíceis, né? Mas eu acho que passa um pouco pelo que a gente conversou aqui. Eu acho que o advogado hoje, primeiro, tem que alinhar as expectativas. Passar no exame de ordem não garante nada. Garante que você pode se inscrever na OAB, ponto. Né? Você fez um teste ali, uma prova com relação ao conhecimento teórico, né? Isso é importante, mas assim, a partir dali tem muito a ser construído. Uma carreira se constrói aos poucos, né? Eu acho que não se deve ter pressa. É lógico. Isso não quer dizer que você não tenha que ter planos, metas e que você possa acelerar esse processo, mas assim, quando se tem muita pressa, se queima etapa, se passa por cima de outras pessoas, isso é péssimo. Acho que a coisa mais importante que a gente tem é o nome da gente, né? Você encontrar as pessoas e as pessoas saberem que você é uma pessoa séria e você tem uma longevidade. Eu ontem estava falando com a Renata Maris, filha do Antônio Cláudio Maris de Oliveira, um grande advogado criminalista que completou 80 anos de vida e é ativo na advocacia, né? Tem o seu escritório, vai lá, atende cliente, estabelece estratégias
jurídicas, faz algumas audiências, né? O meu sonho de consumo, né? Se eu chegar aos 80 anos, que eu chegue trabalhando como o Dr. Antônio Cláudio Moreira de Oliveira. Tenho vários referenciais na advocacia e são referenciais de pessoas sérias, que prezaram pelo seu nome, por uma advocacia sustentável, né? Agora, hoje a gente tem muita informação acessível, né? Você tem esse conteúdo aqui, mas tem tanto conteúdo disponível, gratuito, na internet, no YouTube. Só que assim, eu acho que a pessoa tem que ter um foco. Pegar alguma coisa que ela goste, alguma área. Ah, minha área é consumidor. Eu gosto de consumidor, mas relacionado ao e-commerce. Se especializa nisso. Quando eu falo especializar, pode ser um curso de especialização, pode ser um curso técnico, beleza? Mas assim, não é só nesse aspecto. O aspecto de você saber tudo o que está acontecendo sobre isso. Notícias, assistir palestras, produza conteúdo em relação a isso. Não precisa fazer podcast, não sou bom de falar, tá? Escreve ali, uma coisinha, pede ajuda do chat, não é para o chat escrever, mas pede para ele melhorar seu texto, se você está com dificuldade, faz alguma coisa, publica num blogzinho, ou na sua rede social, você vai começar a criar autoridade no assunto. As pessoas, você acha que as pessoas não estão vendo? As pessoas estão vendo, falam, poxa, olha aí a Magali está dominando o assunto de e-commerce. Surgiu aqui uma dúvida, que a minha perguntou, ô Magali, como que funciona isso? Se constrói uma carreira assim, né? Agora, se você atira para todo lado, se você não tem foco, se você não tem garra, se você não vai, mais uma vez, não vão bater na sua porta. Pode ser até que aconteça, né? Mas é bem improvável. Mas é um conto de fadas, né? Pode ser que não aconteça também. Eu acho que você pode tomar pulso da sua vida, da sua carreira e construí-la. E isso vai te dar muito mais orgulho. E eu tenho certeza que é possível se manter da advocacia, ter uma vida confortável, dar conforto à sua família, que é o que você quer, assim, construindo gradualmente. Não acumule muito peso no início da carreira, porque esse peso excessivo, lógico, tem gente que já tem. Eu me formei advogado e já tinha filho, né? Então, eu sei que Já tinha já tinha responsabilidade. responsabilidades, né? Mas se você está no começo da carreira, se você está zerado, vamos dizer assim, você já está no lucro, porque muita gente começa devendo, né? Se você está zerado, comece devagarzinho, usa os espaços da OAB, dos coworks, etc. Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso e muita felicidade na advocacia. Que legal. Muito bom. Gente, a gente agradece demais aqui ao Dr. Alexandre de Sá Domingues pela honra que ele nos deu de estar aqui no nosso episódio de Jurycast, Advocacia como Negócio. De verdade, para nós é motivo de muita alegria recebê-lo, e recebê-lo aqui especialmente hoje, porque a gente está aqui dentro dos estúdios da Legal, que o Alexandre é professor há tantos anos. É verdade. Né? E a gente se conheceu aqui praticamente. Sim. Então eu fico muito feliz de te receber aqui, viu, Alexandre? E muito grato por você ter aceitado. Doutor Alexandre, mesmo com uma agenda concorridíssima, no momento que eu mandei a mensagem, de imediato aceitou, falou claro que sim. Vamos falar para a advocacia desse tema que é tão importante, faz muito sentido, se alinha com os objetivos que a gente tem. Então, eu estou muito, muito, muito feliz de recebê-lo aqui hoje, viu? Eu que estou grato e honrado. Muito obrigado. Em breve, pretendo voltar aqui se for convidado novamente. Com certeza será, com Então, tá bom. certeza. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.